Olá, a paz do Senhor Jesus, amém? Joyce Morcelli aqui, bora mais uma vez falar sobre amor? Glória a Deus. Hoje o tema é reconstrução, amém? Lembrando que ontem o que Deus trouxe aos nossos corações foi o Deus de já. E hoje Ele vai falar aos nossos corações sobre esse tema, reconstrução, amém? Vamos lá, vamos ler a Bíblia aqui, tá? Em Esdras 5, eu ia ler só do 9 ao 14, mas eu senti de ler um pouquinho do comecinho aqui do 5, a partir do 1, que diz assim, ó. Nessa época, os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus de Judá e Jerusalém. Falavam em nome do Deus de Israel, que estava sobre eles. Em resposta a Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesuá, filho de Jeozadak, começaram outra vez a reconstruir o templo de Deus em Jerusalém, e os profetas de Deus estavam com eles e os auxiliavam. Até aqui. Agora vamos ler onde realmente eu tinha marcado para ler, mas Deus trouxe para eu ler esse comecinho. Talvez não, com toda certeza, para a gente entender essa junção. Amém? Aí do 9 ao 14 diz assim: perguntamos aos líderes, quem lhes deu permissão para reconstruir esse templo e restaurar esta estrutura? E exigimos os nomes deles para que pudéssemos dizer ao rei quem eram os líderes. Esta foi a resposta: somos servos do Deus dos céus e da terra e estamos reconstruindo o templo que foi reconstruído aqui muitos anos atrás por um grande rei de Israel. Nossos antepassados, porém, provocaram a ira do Deus dos céus e ele os entregou a Nabucodonosor, rei da Babilônia, que destruiu este templo e deportou o povo para a Babilônia. No entanto, Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano de seu reinado, publicou um decreto ordenando que o templo de Deus fosse reconstruído. O rei Ciro também devolveu os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor havia tirado do templo de Deus, em Jerusalém, e colocado no templo da Babilônia. Esses utensílios foram removidos dali e entregues a um homem chamado Sesbazar, a quem o rei Ciro nomeou governador de Judá. Até aqui somente. Amém? Bom, vamos ao que Deus tem a nos dizer. Esdras 5, né, nós lemos do 9 ao 14 e antes disso nós lemos, né, do 1 ali até o 2, mais ou menos. Esdras 5 começa com os profetas Ageu e Zacarias, que são inspirados por Deus para encorajar Zorobabel e Jesuá, que também era conhecido como Josué. Então Ageu entrega uma mensagem ao povo, uma mensagem de Deus. E ele faz um desafio ao povo. Ele entrega uma mensagem desafiando o povo a priorizar a reconstrução da casa de Deus, em vez de se concentrar apenas em suas próprias casas. Veja bem, quando eu estava escrevendo aqui, né, e escrevendo, ao invés de pensar em suas próprias casas, né,
Muitas das vezes nós colocamos nossos interesses, nossos planos, nossas tristezas, nossas lutas, nossas dores, nossos remorsos, nosso orgulho, prepotência, arrogância e tantos outros pontos, tantas outras palavras à frente daquilo que Deus tem para mim e para você. Então, veja só, olha só. Ageu hoje vem entregar em sentido figurado, tá, gente? Mas, no mundo espiritual, eu entendo o que Deus está dizendo. Ageu hoje vem com uma entrega, entregando uma mensagem para mim e para você, nos desafiando a priorizar o que é de Deus. Qual é a reconstrução que precisa na sua vida? E quando eu digo na sua vida, não é materialmente, amém? É uma reconstrução interna, uma reconstrução de sentimentos, de mente, de coração emocional, de caráter. Qual é a reconstrução que você precisa? Qual é a reconstrução? Ontem, Deus trouxe aos nossos corações sobre rebeldia e arrependimento, sobre esperança e perseverança e salvação. Mas para haver isso, primeiro precisava tirar a rebeldia e se arrepender genuinamente, para que Deus possa intervir com esperança e salvação. Amém? Então, Ageu vem e entrega uma mensagem desafiando ao povo a priorizar a reconstrução da casa de Deus e tirar os seus interesses, os seus planos. O capítulo destaca a importância da fé, da perseverança e da intervenção divina na superação. Peraí, eu vou até parar o louvor aqui para que você possa entender melhor. O capítulo destaca a importância da fé na perseverança, para você continuar perseverando, e da intervenção divina na superação de desafios e oposições. Por quê? Esse povo aqui sofreu desafios e várias oposições contra o templo do Senhor, contra a reconstrução. Ei, o que Deus está dizendo para mim e para você é: há desafios, há circunstâncias, há situações que elas vão te paralisar para você não viver aquilo que Deus tem para você. Para você não viver aquilo que Deus quer para você. O que Deus quer para você hoje? Que você seja fiel a Ele, que você seja maduro, que você seja um filho bom, um filho exemplar, um filho generoso, um filho, sabe, solidário, um filho que estende a mão, que ama o seu próximo, né? Como a palavra ensina, amar o seu próximo como a ti mesmo, como a si mesmo. Então, o capítulo destaca essa superação. Poxa, eu posso ser melhor. Eu devo ser melhor. E quando eu estou aqui falando com vocês, Deus está retratando sobre o templo, trazendo, né, para nossa visão que somos nós. Essa é a reconstrução que Deus está dizendo. E essa reconstrução vai ter desafios, vai ter oposições. Mas é necessário que você entenda que Deus quer o seu crescimento. Aqui também, o capítulo enfatiza o papel de Deus em orientar os assuntos da comunidade, né? Veja só, Ageu veio entregar uma mensagem de Deus, desafiando o povo. Na maioria das vezes, Deus, Ele está te capacitando, né? A ser uma pessoa melhor, a viver uma vida melhor. Como? No conforto, no comodismo? Não. Ele vai trazer situações, circunstâncias para você melhorar como ser, para você melhorar como pessoa, para você melhorar como filho. Eu digo por experiência própria.
Quantas das vezes eu entro no meu quarto e falo, pai, em que eu preciso melhorar? Eu errei aqui, eu falei aqui, eu fiz isso, eu agi na minha impulsividade, sabe? Na ansiedade. E não é isso que Deus quer. Ele está dizendo assim, ei, hoje Deus disse assim ao meu coração, ei, deixa que eu cuido das suas coisas. Porque eu queria fazer algo que não era de Deus. E Deus sussurrou ou gritou ao meu ouvido. Ele era assim, dizendo, deixa que eu cuido das suas coisas. Porque sou eu quem cuido das suas coisas. Então, aqui, esse capítulo enfatiza um cuidado de Deus. Deus orienta, Deus sabe como contornar, como mudar, como transformar, como mudar toda uma situação. Amém? Então, aqui, Deus, ele restabeleceu o trabalho. E ele instruiu os seus profetas a profetizar. Já pensou hoje em profetizar? Sobre a sua casa, a sua família, sobre o seu trabalho, sobre as suas emoções, sobre os seus filhos, até mesmo sobre a sua fé? Aqui, quando ele instruiu os seus profetas a profetizar, ele esperava, e Deus espera isso de mim e de você. Quando Deus dá uma ordem, veja só, quando Deus dá uma ordem a você, e você entende que é da parte do Senhor, tudo que ele espera de mim e de você é que você responda a ele com fé e ação. Não tem como responder de outra forma. E isso é nada mais, nada menos que um posicionamento. Veja bem, quando eles falavam aqui em nome do Deus de Israel, aleluia, glória a Deus, eu posso sentir a presença do Espírito Santo aqui, sabe, amados? Ontem, até mesmo hoje, eu disse, Deus, eu não quero, sabe? Não dá. E ele disse, dá, em meio à dor. Dá. Dá pra correr, dá pra se erguer. No meu quarto, em oração, pedi um louvor a Deus e me ajoelhei. Queria só escutar o que Deus tinha a me dizer. E ele disse, se levanta. E na maioria das vezes você vai dizer assim pra Deus, me levantar como? Me levantar como? Em meio a um furacão de sentimentos, de pensamentos, de circunstâncias, de tudo que você está vivendo. E a ordem de Deus é se levantar para viver o que eu tenho para você. Então ele esperava que seu povo respondesse com fé e ação. Se posiciona. Quando eles falavam em nome do Deus de Israel, isso era um lembrete para o seu coração, para o coração, o próprio coração deles. Um lembrete da origem, da autoridade, da soberania, de que nenhum rei, a não ser o próprio Senhor, tem domínio da história da humanidade. Então, o que Deus diz ao seu coração é: os seus sentimentos não têm domínio na sua história. Os seus pensamentos não têm domínio na sua história. O que você pensa não tem domínio na sua história. O que você faz não tem domínio na sua história, mas a última palavra é do Senhor. O próprio Senhor. É Ele quem tem o domínio na minha e na sua história. E nada além disso tem domínio sobre como vai ser, sobre como Deus fará. O que Ele diz para mim e para você é: se levanta, se reconstrua. Amém? Como eu estava dizendo, né? Eu falei, pai, não dá. Sempre que eu venho aqui para tentar fazer o áudio, o inimigo, ele vem de outra forma para tentar, sabe? Para tentar
colocar dor, colocar tristeza, colocar situações que eu digo que são ferozes, porque assola de uma forma que eu falo, cara, e Deus disse, rei, se levanta, que na cova dos leões eu tampo a boca deles. Amém? O Senhor disse, eu estou com você. Antes de começar aqui, eu estou aqui. Eu estou com você. E Ele diz para você também, eu estou com você. Eu estou com você. Se levanta. Há uma reconstrução. Amém? Que Deus possa falar melhor ao seu coração, que Deus possa te orientar, te conduzir e te mostrar a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável. Se levanta uma reconstrução da parte do Senhor para a tua vida, para a tua história, para a tua geração. Se levanta e vai viver essa reconstrução. Fique com Deus, Deus os abençoe. Em nome de Jesus.